Meu nome é Jean Carlos Rangel da Rocha, eu estou cursando o segundo período de Engenharia Mecânica no IFES. Vou estar hoje fazendo 3 questões do capítulo 6. Vamos começar com a questão 25 da seção 6.1 do livro Stuart, 8ª edição, volume 1. O enunciado da questão diz assim: esboce a região delimitada pelas curvas indicadas e encontre a sua área. Ele deu a curva y igual a x à quarta e y igual a x menos módulo de x. Y igual a 2 menos módulo de x. Bem, aqui na direita aqui nós podemos ver a curva de x à quarta em verde e o gráfico de módulo de x, 2 menos módulo de x em vermelho. Essas duas curvas elas vão se encontrar nos pontos menos 1 e 1. Para calcular a área, isso serve para quê? Porque a área vai ser integral de menos 1 até 1, ou seja, do intervalo onde que eles se encontram, da função que está acima, que é a função 2 menos módulo de x, menos a função de baixo, que é x elevado à quarta. Bem, aí nós dividimos em duas partes, de 0 até 1, de menos 1 até 0, a parte esquerda e a parte direita de 0 até 1. A gente soma os dois e a gente vai saber a área. Então, a integral, para você calcular, você tem que achar a primitiva das funções ali, ou seja, a primitiva de 2 é 2x e a primitiva do módulo de x é x ao quadrado sobre 2. E a primitiva de x à quarta é x à quinta sobre 5. Você faz e soma a mesma coisa, aí você tem que substituir. De um lado vai ficar 0 menos, por isso que esse menos aqui na frente vai ficar 0 menos 2, porque você substitui o x por menos 1, menos 2, menos 1,5, menos 1 quinto. Aí do outro lado, como você vai substituir só por 1, você só tira os menos da frente e vai ficar menos 2, menos 1,5, menos 1 quinto. Fazendo a conta e rearrumando tudo, você vai achar que A é igual a 13 sobre 5. E o A é a área da região delimitada por essas duas curvas. Na questão 27 agora, da seção 6.2 do livro, o enunciado diz assim: veja a figura e encontre o volume gerado pela rotação da região ao redor da reta especificada. Ele pediu da região R3, em torno de OA, que está no eixo no eixo X aqui, abscissa, Ou seja, essa região é delimitada por y igual a raiz quarta de x e a reta y igual a x, que foi o que eu escrevi aqui. Que essa região R3 é delimitada por raiz quarta de x e y igual a x. Nós sabemos que o volume é igual à integral da área dessa região no intervalo em que ela acontece, ou seja, de 0 até 1. Então, a área, nesse caso aqui, se você imaginar isso aqui rodando, vai ser πr ao quadrado, que é a área da circunferência. E nós temos que duas áreas diferentes, a externa e a interna, ou seja, a gente tem que diminuir, subtrair uma da outra. Então, por isso que são dois R's diferentes aqui. E esses R serão as próprias funções, então a área vai ficar aqui que eu escrevi. A área é igual a πr ao quadrado, r ao quadrado, menos πr ao quadrado.
a gente pode botar o π em evidência, né, que é o termo semelhante, né? Aí, substituindo, nós vamos ter que o r, como eu falei, vai ser a própria função x, 1 sobre 4 elevado ao quadrado, 1 sobre 4 é a mesma coisa que raiz quarta de x, e x, que é a outra função, ao quadrado. Então, se você fizer as contas ali, você vai ter que a área é π, que multiplica x, raiz quadrada de x, né, menos x ao quadrado. Substituindo na fórmula que eu falei anteriormente, a integral de 0 a 1 de π x de raiz ao quadrado de x, ou de x elevado a meio, menos x ao quadrado, para você calcular a integral, você deve achar a primitiva, né? Aí você acha a primitiva e substitui os valores ali. Vai ficar 0, vai ficar 1, né? Que você tem que substituir primeiro o de cima, 1. Aí fazendo as contas vai ficar os valores que você substituiu para 1 menos 0. Então a resposta vai ser essa diferença aqui, que no final, se você fizer as contas, você vai achar que o volume é igual a π sobre 3. A terceira e última questão é do 6.3, questão 5, né? O enunciado diz assim: usa o método das cascas cilíndricas para achar o volume gerado pela rotação delimitada pelas curvas em torno do eixo y. E ele me deu essa curva aqui, y igual a menos x, y igual a exponencial elevado a menos x ao quadrado. E ele deu os valores de também os limites, né, tanto inferior quanto superior, que são 0 e 1 na questão. Aí nós sabemos que a fórmula para calcular o volume que foi dada no capítulo do livro 6.3 que é o volume é igual a integral de 0 até 1 de 2π x vezes a função aqui, mas eu já substituí dx. Aqui para resolver essa situação nós temos que substituir menos x ao quadrado por u, né, como a gente já sabe, lá de derivadas, por u. E como não pode ficar x, né, porque a gente substituiu por u, 2x dx a gente vai chamar de du. Só que quando a gente faz isso, a gente tem que mudar os limites de integração, né, tanto superior quanto inferior. Substituindo os valores lá, nós vamos ter que 0, os limites inferior e superior vão ser 0 e menos 1. Botando o π para fora, né, que é uma constante, vamos ter que π é π vezes a integral de 0 até 1 de e elevado a u du, vai ser o volume dessa região. Então, substituindo os valores, né, já que a primitiva de e elevado a alguma coisa sempre esse e elevado a alguma coisa, então v vai ser igual a π vezes e elevado a menos 1 menos e elevado a 0. Se você fizer as contas, você vai achar que o volume é igual a π que multiplica 1 menos 1 elevado a e ali, né, por causa do menos 1 ali. Então é isso, esse é o vídeo de hoje, espero ter ajudado. Valeu, falou!